Olá, eu sou Danilo Soares e eu quero explicar para você hoje o que é a hérnia de disco. A hérnia de disco é a principal patologia que afeta a coluna vertebral, causando muitas dores e limitações no dia a dia das pessoas. Mas para entendermos o que é a hérnia de disco, precisamos entender um pouquinho da coluna vertebral. A coluna vertebral é formada por vários ossos chamados de vértebras, e entre cada uma das vértebras tem uma estrutura de amortecimento chamada de disco intervertebral, que é uma estrutura composta de colágeno, elastina e uma rica quantidade de água. O disco intervertebral tem uma estrutura formada por vários anéis de cartilagem e no centro dele tem um núcleo chamado de núcleo pulposo, que é uma substância gelatinosa. Quando esse núcleo pulposo extravasa para fora dos anéis cartilaginosos, surgem as hérnias discais. Quais são os principais sintomas? Dor na coluna e dor irradiada ao longo de um trajeto do nervo ao qual essa hérnia veio a comprimir. Então aqui a gente pode analisar no modelinho uma simulação de uma hérnia de disco, onde parte do núcleo pulposo extravasou e comprimiu a raiz nervosa que está saindo daquele segmento vertebral. Quando essa hérnia acontece na coluna lombar, é muito comum as pessoas terem uma dor ao longo do trajeto do nervo ciático, pois é um nervo que está sofrendo a compressão. Quando a hérnia acontece na coluna cervical, a dor ela desce para o braço, pois a hérnia comprime o nervo que vai para o braço. E essa dor pode vir acompanhada de dormência, formigamento. Em casos extremos, pode causar a paralisia do membro superior, no caso da hérnia cervical, ou do membro inferior, no caso da hérnia lombar. Quais as principais causas para o surgimento de uma hérnia de disco? Existem as hérnias hereditárias, que é aquela onde a pessoa ela herda dos pais uma vulnerabilidade, onde o disco envelhece mais facilmente e com o tempo ele vem a herniar. Existem as hérnias traumáticas, decorrência de acidentes, de traumas, pancadas, mas principalmente existem as hérnias que estão relacionadas com o hábito de vida das pessoas. Pessoas que trabalham muito tempo sentadas, pessoas que trabalham alcançando objetos pesados do chão, levantando objetos, elas estão muito mais suscetíveis ao surgimento de hérnias discais. Por quê? Porque ao ficar muito tempo sentado ou ao dobrar o corpo à frente para pegar objetos, a nossa coluna ela faz uma flexão, que com o tempo vai fazendo com que o núcleo pulposo do disco seja direcionado posteriormente, vindo a romper os anéis cartilaginosos e consequentemente surgindo as hérnias discais. É por isso que muitas pessoas sentem dor ao ficar muito tempo sentada ou ao dobrar o corpo à frente para alcançar algum objeto. Mas eu tenho uma ótima notícia para você que é portador de hérnia de disco. Mais de 95% das hérnias de disco não necessitam de cirurgia, respondem muito bem ao tratamento conservador, desde que seja realizado com um fisioterapeuta especialista. Esse tratamento ele é composto de várias etapas, onde iremos realizar manipulações na coluna, trabalho de alguns músculos específicos para eliminar a sobrecarga daquele disco, aplicação de exercícios direcionados para cada caso, onde irá acelerar ainda mais a regressão da hérnia de disco, e a aplicação de aparelhos tecnológicos, como uma mesa de flexo-distração em casos de tratamento da hérnia de disco lombar e tração cervical em casos de tratamento da hérnia de disco cervical. Então todos esses equipamentos e técnicas visam acelerar a sua recuperação e devolver a você uma vida normal, funcional, feliz e sem dor. Um grande abraço.